Falando de saúde, vamos falar de pandemia. Estamos na pandemia ainda, infelizmente não acabou. O senhor foi multado 3 vezes aqui no estado de São Paulo por não usar máscara em momentos críticos da pandemia, em eventos que geraram aglomeração, né, e colocaram em risco a saúde pública. O senhor pagou essas multas. Ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, que também foi multado, seu padrinho político, mas não pagou essas multas. Peraí! E a população pode se perguntar, em que Tarcísio a gente deve acreditar? No que respeita às leis, quando o senhor paga a multa, ou no que deixa de seguir a orientação da ciência, no caso de não usar máscara? As perguntas aí, as perguntas sem futuro. Eu usei na maioria das vezes, na maioria dos eventos. Às vezes era multado por aparecer numa determinada circunstância sem. Você vai ver várias imagens minhas usando a máscara. Mas por que você deixou de usar nesses 3 eventos? Tirei em algum momento para tirar uma fotografia, fui multado, entendi que o Estado estava exercendo o seu poder de polícia administrativa, concordei com a multa, paguei. Agora, o governo Bolsonaro ele negou enfaticamente as orientações da Organização Mundial da Saúde em relação à pandemia, atrasou o início da vacinação, só começou, inclusive, depois que o governo de São Paulo fechou o contrato com o fornecedor da China. Como é que o senhor se sente tendo feito parte de um governo que foi considerado negacionista na saúde? Vamos restabelecer a verdade aqui. O primeiro contrato para compra de vacina foi assinado em junho de 2020, foi o contrato com a AstraZeneca, que tinha inclusive a previsão de transferência de tecnologia para a fabricação de insumo farmacêutico ativo em território nacional. Então, muito antes da vacina ser uma possibilidade, se detectou a possibilidade de fabricar no Fiocruz e se fez esse contrato que previa a transferência de tecnologia. Mas na prática começou bem depois a AstraZeneca. A gente começou a vacinar com a Coronavac em São Paulo e no Brasil. Logo depois inclusive. Veio a AstraZeneca, veio a compra da vacina da Pfizer, veio com a compra de outros imunizantes. O Brasil foi um país que adotou uma estratégia de diversificação de imunizantes, um dos poucos países do mundo. O brasileiro, se quisesse tomar uma vacina de vírus inativado, tomava. Se quisesse tomar uma vacina de RNA mensageiro, tomava. 80% da população brasileira tem o esquema primário de vacinação completo. Quase 30 bilhões de reais foram investidos em vacina e foram adquiridos quase 600 milhões de doses. Então, inclusive as doses do competente Instituto Butantan foram adquiridas pelo governo federal e fizeram parte do Plano Nacional de Imunização. Né, o governo aportou dinheiro para o combate à pandemia, independente dos cumprimentos das metas, para diversos hospitais, santas casas. Né, isso permitiu com que a gente tivesse um aumento, e isso é legado, de 6 mil novos leitos de UTI no Brasil. O Brasil já era o 3º país do mundo em número de UTIs e hoje tem uma posição bastante confortável no que diz respeito à prestação desse serviço, né, de terapia intensiva. Então, o esquema, o case de vacinação brasileira é um sucesso. É verdade. Mas começou atrasado. E a gente sabe, por dados internacionais, por exemplo, a plataforma Our in Data, que é ligada à Universidade de Oxford, né, ela mostra o seguinte, que dos países mais populosos do mundo, ou seja, todos que têm mais de 50 milhões de habitantes, o Brasil foi o país que teve mais mortes por Covid por 1 milhão de habitantes. Foram 3.183, isso é dado de ontem. Peraí! O senhor diz que a gestão do governo federal foi satisfatória na pandemia, quando a gente observa números como esse, candidato? Se lascar pra uma porra. O governo federal investiu mais de 700 bilhões de reais no combate à pandemia. O governo federal, primeiro, suportou todo o fechamento de comércio, recompletando os saldos do Fundo de Participação de Estados, do Fundo de Participação dos municípios, garantindo a prestação de serviço público, aportando o dinheiro diretamente, postergando o pagamento de serviço da dívida, ou seja, a gente permitiu que servidores públicos recebessem seus salários, porque isso não ia acontecer. O governo também garantiu que várias pessoas não passassem fome com auxílio emergencial. Um dinheiro que virou poupança no primeiro momento e logo depois virou consumo e manteve a nossa economia aquecida. Né? O governo atuou nas mais diversas áreas para impedir um colapso absoluto. Quantas empresas foram salvas com benefício emergencial? Quantas empresas foram salvas por meio do Pronamp? Quantos empregos foram preservados? Tanto é que a gente teve um resultado líquido positivo em 2020. Ou seja, se levou em consideração a questão econômica, a questão social, ou seja, se analisou o problema em todas as suas dimensões. Né? E a ação do governo foi muito firme, inclusive na questão da vacinação, do tratamento de saúde. Uai, seu app de vídeos curtos.